Olá, muito boa noite a todos e a todas. Agora são 19 horas desse dia 7 de março de 2019. Eu sou Rodrigo Correia e você agora acompanha o programa Em Movimento. Aqui, você sabe, é o espaço para discutir os assuntos relacionados aos trabalhadores. Essa é uma produção do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região, entidade filiada à CSP com Lutas. Nós transmitimos diretamente do estúdio Vito Gianotti, aqui em São José dos Campos. Nós, como de costume, queremos contar com a sua participação. É muito importante que você participe, comente e possa contribuir para fazer esse programa acontecer. E nós hoje teremos uma edição especial. Especial porque amanhã é o Dia Internacional de Luta das Mulheres. E nesse sentido, você que acompanha, participa, pode concorrer a 3 camisetas que nós vamos sortear. Ô Lucas, pode me trazer aqui a camiseta para mostrar aqui no ar que você pode compartilhar, sendo sócio, sendo obrigado aí. Mostra aqui, por favor, tá ótimo. Essa camiseta Chega de Feminicídio, que é a camiseta especial do dia 8 de março, que inclusive nós vamos falar sobre isso na noite de hoje, sobre o protesto e sobre as manifestações que vão ocorrer na cidade. Então aqui atrás, aqui um emblema da Conlutas, da CSP Conlutas, e a consigna contra a reforma da Previdência. Então você que está acompanhando, por favor, ajude a aumentar a audiência do nosso programa e compartilhe. E amanhã, então, nós vamos dar o resultado do sorteio de 3 camisetas. Lucas, valeu aí pela força. É isso. E como eu falei já anteriormente, essa é uma edição especial do nosso programa. E nós vamos debater assuntos relativos à luta das mulheres com várias companheiras aqui presentes. Podemos passar aí, André, a tela. Então, é o especial do Dia Internacional de Luta das Mulheres. E para comentar, falar de vários assuntos que são aí relativos às mulheres, vamos contar com a participação de Marcela Azevedo, do movimento Mulheres em Luta. Também do movimento Mulheres em Luta, queremos contar com a participação de Janaína dos Reis. Outra participante é a pesquisadora do ILAESE, Érica Andreassi. Também contaremos com as participações das diretoras do sindicato, Aline Bernardo, Luciene da Silva e Marina Leite Sassi. Então é isso, gente. Nós teremos essa edição especial e, novamente, nós queremos contar com a participação de todos vocês. E para a gente iniciar esse primeiro bloco, nós queremos contar com a presença de 2 companheiras. A diretora do sindicato, Aline Bernardo. Aline, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem. E também a companheira do movimento Mulheres em Luta, Marcela Azevedo. Marcela, tudo bem? Tudo ótimo, boa noite. Boa noite. E nesse primeiro bloco, a proposta é a gente discutir um pouquinho do 8 de março, as suas origens e também sobre a luta das mulheres contra o machismo e o feminicídio, a violência contra as mulheres. E para isso, eu quero contar com as 2 companheiras para a gente bater esse papo e conversar com as pessoas que estão em casa para entender o assunto que é tão importante, que é essa conscientização, né, da gente lutar, todos nós, inclusive os homens que têm que abraçar isso de forma eficaz, que é a luta contra a violência às mulheres. Inicialmente, eu queria que você, Aline, nos dissesse um pouco sobre o que nós vamos ter aqui no 8 de março. Amanhã, 8 de março, né, Dia Internacional da Mulher, vamos ter aqui atividades na cidade. Conte para nós um pouquinho como que vai acontecer isso aqui na nossa região. As atividades começarão de madrugada, né, com as assembleias nas fábricas. Após isso, a gente vai ter uma panfletagem na Praça Afonso Pena às 10 horas da manhã e finalizando o ato às 17 horas.
O ato, a gente vai falar sobre a reforma da Previdência, que vem aí atacando todos os nossos direitos, principalmente nós que somos mulheres, que eu volto a dizer que temos a dupla e a tripla jornada, que a gente sabe que isso vai afetar muito, que a qualquer momento isso pode passar, por isso que a gente tem que construir uma greve geral para tentar barrar essa medida do governo. E também sobre feminicídio, que até o momento 126 casos aconteceram de janeiro até agora. Por exemplo, a cada dia está acontecendo um feminicídio, isso é um absurdo, né? E também vamos relembrar a morte da Marielle, né? Que até hoje não teve justiça em relação a isso. Então eu convido também a todo mundo, a todos, independente homens e mulheres, a estar participando do ato amanhã, às 17 horas, na Praça Afonso Pena. Tragam sua família, é um ato para toda a família. O Dia Internacional da Mulher não é só no dia 8, mas a gente sabe que é no dia 8 que a gente consegue fazer as nossas grandes atos e as nossas manifestações por todo o Brasil e a nível mundial também. Temos uma arte, né, André? Coloca essa arte para a gente mostrar para o pessoal, marcar bem, que amanhã, então, como a Aline falou, vamos ter atividades nas fábricas, na parte da manhã, né, em algumas empresas, e vamos ter essa convocação. Então, amanhã, sexta-feira, concentração a partir das 16 horas, né? Para o ato começar às 5 e tudo mais. Então, fica o recado. O ato aqui na cidade, você, mulher, homem, vão participar porque é importantíssimo e fundamental a gente se somar na luta das mulheres e contra a violência, contra o feminicídio e também contra essa reforma que ataca os direitos dos trabalhadores e, sobretudo, das mulheres também. Marcela, agora queria que você nos dissesse um pouco sobre a origem dessa data, do 8 de março. Como que isso surgiu e por que essa data é tão importante para as mulheres em todo o mundo? Tá. Então, nas primeiras décadas, né, de 1900, ali as mulheres, ao adentrarem no mercado de trabalho, se depararam com condições precárias, né? Já se iniciou desde ali uma combinação dessa entrada das mulheres no mercado de trabalho com a sua opressão e uma superexploração. Então, as mulheres faziam, naquele período, várias mobilizações pela redução da jornada de trabalho, por direitos elementares hoje que a gente conquistou, mas que naquele período não eram garantidos. E aí, em 1910, uma conferência de mulheres socialistas discute a condição da mulher trabalhadora e decide, né, ter como marco um dia de luta das mulheres, um dia de luta das mulheres trabalhadoras por essas condições melhores de trabalho, por melhores condições de vida. Então, você tem aí um processo ainda que não tinha uma data definida nesse período, mas em 1917, com a Revolução Russa, que foi iniciada com uma mobilização de mulheres naquele país, que tomou conta, né, de todas as ruas, se instituiu essa data do 8 de março, uma data que é distinta no calendário russo, mas que para nós é o 8 de março, como o Dia Internacional de Luta das Mulheres Trabalhadoras. E desde então, a gente vem tomando essa data como um marco para evidenciar as desigualdades que a gente ainda vive sobre o sistema capitalista. E na sua visão, quais são as demandas das mulheres nesse 8 de março, as lutas, as bandeiras das mulheres? Então, são muitas, né? A gente, embora já tenha tido vários avanços a partir dessas lutas e tenhamos conseguido conquistar várias coisas, ainda é grande a desigualdade. E essa desigualdade, ela se aprofunda à medida que se aprofunda também a crise econômica e política que estamos vivendo desde 2007. Então, a gente vem acompanhando uma crescente no movimento de mulheres, inclusive com uma forte relação internacional, as chamadas greves internacionais de mulheres desde 2017, que de fato tem envolvido uma série de países e tem colocado como temas centrais a questão da violência machista, né, o aumento dessa violência, o aprofundamento não só da violência física, mas também da violência institucional, dos assassinatos, dos estupros e todas essas formas de violência. Mas também as mulheres têm se colocado contra os projetos dos governos que tentam retirar direitos, né? Não só os nossos direitos democráticos, como a criminalização do aborto, né? Não nos possibilitar o direito ao nosso próprio corpo,
como principalmente os nossos direitos enquanto mulheres trabalhadoras. Então, aqui no Brasil, esse ano, a nossa luta vai marcar o combate à violência machista, né, impulsionar a luta contra o projeto de reforma da Previdência de Bolsonaro, que aprofunda ainda mais os ataques do que vinha sendo a proposta da reforma da Previdência de Temer, e exigir a justiça para a Marielle, porque a Marielle ela segue sendo um símbolo de uma mulher negra, lésbica e principalmente lutadora, ativista, que foi executada. E até hoje a gente não tem os responsáveis sendo punidos por isso. Então, por isso ela é um marco importante nesse 8 de março aqui no Brasil, e essas pautas vão ser as principais bandeiras levantadas nas mobilizações em todo o país. Obrigado, Marcela. O pessoal aqui está comentando já que quer camiseta. Então, pessoal, compartilhem esse post. É só compartilhar. Podem ser sócios do sindicato ou não. Compartilhem essa transmissão, essa live, né? E nós vamos sortear amanhã cedo 3 camisetas e vocês aí amanhã vamos anunciar no Facebook do sindicato. É importante que vocês participem enviando perguntas e dando a sua contribuição. Companheiras, eu acho que isso é inegável, né? A violência contra as mulheres é uma triste realidade em nosso país, né? Isso a gente vê nas manchetes dos jornais, casos e mais casos. E são números realmente estarrecedores que nós convivemos, né, em relação a essa violência brutal. E nós temos agora um vídeo para ser passado, e eu vou dar o crédito porque o vídeo é muito bem feito e demonstra de forma bastante clara esses números que nos assustam e deve nos indignar. É um vídeo super interessante que expõe um pouco da violência contra as mulheres. André, põe aí, por favor. Pense nas 5 mulheres mais importantes da sua vida. Se levarmos em conta as estatísticas brasileiras, pelo menos uma delas pode já ter sofrido violência doméstica. A violência contra a mulher é democrática. Segundo a Organização Mundial da Saúde, ela acontece em todos os grupos sociais, religiosos, culturais e econômicos, e das mais distintas maneiras. De acordo com a Lei Maria da Penha, uma mulher pode sofrer violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. A maioria das mulheres vítimas de violência são agredidas pelos seus companheiros ou ex-companheiros, tanto em casa como na rua. E isso acontece o tempo todo. A cada 17 minutos, uma mulher é agredida fisicamente no Brasil. De meia em meia hora, alguém sofre violência psicológica ou moral. A cada 3 horas, alguém relata um caso de cárcere privado. Em um mesmo dia, 8 casos de violência sexual são descobertos no país. E toda semana, 33 mulheres são assassinadas por parceiros antigos ou atuais. O ataque é semanal para 75% das vítimas, situação que se repete por até 5 anos. Essa violência também atinge a parte mais vulnerável da família. A grande maioria dessas mulheres é mãe, e os filhos acabam presenciando ou sofrendo as agressões. Por que essas mulheres não acabam com isso? Porque não é tão simples. Elas costumam relatar que sentem medo de uma agressão ainda pior ou até mesmo um homicídio depois da denúncia. Há também o receio de que possam acabar saindo como vilãs. Além disso, muitas dependem financeiramente do agressor e não recebem apoio emocional de familiares ou conhecidos. Outro desestímulo é a falta de punição adequada para o agressor. Ele só fica atrás das grades de 3 meses a 3 anos. Isso quando fica. A razão de todo esse problema é histórica. A igualdade de gênero perante a lei é uma questão muito recente no Brasil. Até 1940, existia a Lei da Honra, que anulava a culpa do marido caso ele assassinasse a esposa que o havia traído. Lá fora, em países como o Egito, essa lei é válida até hoje. Por aqui, o caminho é aproveitar datas como o Dia da Mulher para deixar claro que esse tipo de violência não é aceitável e que quando o agressor não percebe isso, a única saída é meter a colher, sim. Tá aí, são dados realmente estarrecedores aí da violência contra a mulher. E Aline, comenta um pouquinho sobre essa triste realidade
que as mulheres, vocês, todos os dias sentem na pele essa situação? É uma triste realidade, né? E é um ciclo, né? A violência, ela é um ciclo, né? Infelizmente, ela começa com palavras, ela começa com tapas e assim ela vai indo até chegar num ciclo. E a maioria das mulheres, elas não denunciam porque é o que aconteceu no relato. Elas têm filho, tem a situação da reprodução do machismo, tem a sociedade também que muitas das vezes condena as próprias mulheres e elas sentem isso calada. Muitas mulheres não denunciam. Isso na própria delegacia da mulher, quando a mulher é violentada, enfim, a gente vê pela estatística. A estatística é que as mulheres, a maioria, não denunciam. E para ela chegar a denunciar, outras mulheres que dão força a essa mulher para estar fazendo a denúncia. E a relação dos filhos, né? Infelizmente, os números são assustadores. Isso daí, a gente acabou de ver esse vídeo, mas a exato momento pode estar aumentando, né? E a gente não tem políticas para isso, infelizmente, a situação do país hoje. Por isso que a situação do feminicídio também acontecendo. E eu acho que as mulheres têm que ser umas mais solidárias com as outras, né? E é isso que às vezes não acontece. Não acontece a solidariedade entre nós mesmas. Então é um ciclo que a gente tem que vencer. E a gente tem que ser solidária às demais companheiras que passam por esse processo. Marcela, como você vê esses números que vocês lidam com isso e como que essa realidade horrível ela ocorre para as mulheres? Então, é um pouco isso que a Aline colocou, né? Essa violência, ela vem sendo naturalizada em todos os espaços da sociedade. Você vê uma novela, tem cena naturalizada de violência contra a mulher, na escola, né? O menino bate na menina e a justificativa é que ele gosta dela. Então, você vai naturalizando essa forma violenta de tratar as mulheres, combinada com uma série de outras falsas ideias sobre essa relação, de que as mulheres estão a serviço do prazer dos homens, né? Que as mulheres devem ser submissas aos seus maridos, aos pais, a todos os homens dentro das suas relações. E combinado com isso, a gente tem uma falta significativa de investimento em políticas públicas que garantam a mudança dessa realidade. Ao longo dos últimos anos, a gente teve, por um lado, um avanço na questão jurídica, né, com a Lei Maria da Penha, com a tipificação do feminicídio, agora com a Lei da Importunação Sexual, mas, por outro lado, você teve também, em todos os últimos governos, cortes sucessivos nos orçamentos de política para as mulheres. Ou seja, está no papel, mas para sair do papel precisa de dinheiro e esse dinheiro não está sendo investido. Então, isso também é uma questão que coloca as mulheres nessa condição de maior vulnerabilidade. E sobre essa violência muitas vezes é do próprio Estado. E agora um caso terrível, que é recente, que é do Carnaval, que eu até vou ler aqui o texto para vocês entenderem qual que é o contexto. Aconteceu no Carnaval de São Paulo e uma mulher, né, Paula Klein, que organizava um bloco de rua na Barra Funda, em São Paulo, sofreu na pele essa violência do Estado, vinda de um policial militar. Para entender, a PM acabou usando de truculência para dispersar um bloco de carnaval na Barra Funda e, inclusive, 3 pessoas foram feridas pelas bombas que a polícia acabou lançando. E aí, essa companheira, a Paula, foi até o batalhão da polícia para tentar prestar uma reclamação, fazer uma queixa contra essa ação truculenta da polícia. E aí, vocês vão ver agora o áudio do que o policial militar, que estava sem identificação, acabou dizendo para essa mulher, que foi lá reclamar de uma truculência policial e ela acabou ouvindo essa frase. Acompanhem. A gente estava na João de Barros. Eu estava na rua João de Barros. Esse é o meu boletim de ocorrência. Eu estava na rua João de Barros. Vai, registra. E na rua João de Barros eu recebi um tiro da sua polícia. Vai, registra. Não aponta o dedinho, não. Mas Não se aproxima, não. Você vai tomar um atropelo aqui, eu tô falando pra você. Ninguém vai tomar atropelo. Toma distância, mulher. Toma distância. Ninguém vai tomar. Eu não tenho nenhuma cerimônia de quebrar a cara de mulher, não. Você presta atenção. O senhor não vai quebrar a cara Toma de ninguém distância. aqui, meu senhor. Eu não tenho cerimônia para quebrar cara de mulher, falou esse policial, que até agora não foi identificado, e nem sei como que andam aí, por parte do governo João Dória, as investigações. Aline, o que esse exemplo aí te diz? A gente não pode nem dizer que é um exemplo, né? Porque deveria estar protegendo, né, a nós todos que estávamos no carnaval e ainda um policial falar isso, né? Um absurdo, né? E ele tem que ser condenado, né? E a gente sabe como que funciona.
a condenação não vai vir. Daqui uns dias ele vai estar novamente na rua, fazendo a mesma coisa, e nós, mulheres, que vamos pagar por isso novamente. Então, por isso que eu falo que tem que ter regras para todo mundo, independente de ser policial ou não. E é muito mau gosto que ele faça isso. Ele deveria proteger, não fazer o que ele fez, com certeza isso. Marcela. Então, esse caso, inclusive, o governador João Dória deu uma declaração dizendo que a polícia atuou de maneira correta e coerente, né? Então, não é de se assustar essa declaração, porque o João Dória acabou de vetar o projeto de funcionamento das delegacias 24 horas no Estado, alegando falta de condições financeiras para garantir os funcionários, né? Por outro lado, reforça e legitima esse tipo de comportamento de um funcionário público, né? Que deveria estar cumprindo um outro papel na sociedade que ameaça uma mulher. Mas, infelizmente, essa tem sido uma realidade que se aprofunda, né? Inclusive, agora aí com o novo governo a nível federal do Bolsonaro, esse discurso é um discurso que está sendo colocado em prática todos os dias e que também se volta contra as mulheres, contra os negros, os LGBTs e, sobretudo, contra os trabalhadores. A gente teve o início do ano aí com mais de 100 casos de feminicídio, como já foi colocado, e nenhuma declaração do governo Bolsonaro, nenhuma política foi apresentada para responder a essa realidade. Por outro lado, ele diz que a liberdade só é garantida porque os militares estão permitidos. Então, a gente precisa enfrentar, de fato, né, todas essas ameaças que a gente vem sofrendo a nível institucional no nosso país. E só uma nota importante para colocar esse assunto, né? A Paula Klein acabou indo no batalhão, foi maltratada, agredida com esse policial estúpido e deixou o batalhão, foi numa delegacia e também não conseguiu prestar queixa contra a ação da polícia, que foi truculenta e naquele bloco, e depois esse policial mostrou realmente como muitas vezes o Estado agride, violenta as mulheres. Então, companheiros, estamos já chegando ao final do nosso bloco. Queria que vocês agora, nesses minutinhos aí, deixassem alguma mensagem, enfim, dissessem algo para quem nos acompanha nesse instante. Bom, eu vou deixar o convite para vocês, para o ato de amanhã, mas também vou deixar um recado para todas as mulheres. Denuncie. É importante que a gente denuncie para que a gente não aconteça mais feminicídios, para que não aconteça mais violência do que está acontecendo. E mulheres, vamos ser solidárias uma à outra, porque uma precisa do apoio da outra. E também quero deixar um convite para vocês, que agora às 19h30 vai ter um ato das capoeiristas lá em Jacareí, no Sindicato de Jacareí, deve estar acontecendo para as 19h30, também é um convite. Mas basta de violência, mas vamos denunciar, é isso. Acho que quanto mais a gente denunciar, não vão nos calar, mas a gente precisa ser unida uma à outra. Marcela. Então, primeiro agradecer, né, o convite, acho que é muito importante esse programa e fica evidente que a gente tem muitas pautas, né, muitas demandas aí para serem colocadas e nós sabemos que nenhum dos governos até aqui garantiu os nossos direitos. Então, é só a nossa luta, a nossa organização e mobilização que de fato vai garantir, né, a conquista desses direitos. O combate à violência, a garantia do direito, a creche, a emprego digno, a moradia, enfim, a todas as pautas necessárias aí para o conjunto das mulheres. Então, por isso a gente faz um chamado, venha com a gente fortalecer o 8 de março, fortalecer a nossa luta na rua, na mobilização, porque é só assim que a gente vai, de fato, conseguir avançar no combate ao machismo e à exploração que a gente sofre na sociedade capitalista. Isso aí. Agradecer a Marcela, também a Aline pela participação. Nós voltamos daqui a pouco após o intervalo e no próximo bloco nós vamos discutir um pouco sobre as investidas do governo contra os direitos dos trabalhadores, em especial os direitos das mulheres, que são as mais afetadas por essas investidas. Daqui a pouquinho voltamos. Você já ouviu falar sobre o rombo da Previdência? Botar no plano a reforma da Previdência, nós passarmos dar um corte até o final de 2022. Pois não passa de fake news. Isso mesmo, não existe nenhum rombo da Previdência. A Previdência faz parte da Seguridade Social.
Além das contribuições de patrões e empregados, ela é financiada por outras contribuições, como o PIS e a COFINS. Em todos esses anos, não teve rombo. Ao contrário, sobrou dinheiro, e o problema é que esse dinheiro tem sido desviado. Parte dele vai para pagar a dívida pública aos banqueiros, como é o caso da chamada DRU, a DRU, Desvinculação das Receitas da União, que tira 30% do orçamento da Seguridade e dá aos banqueiros. Não temos um rombo, temos um roubo. Sabe por que dizem que existe esse rombo? Porque querem desviar ainda mais dinheiro das nossas aposentadorias para pagar a dívida aos banqueiros, que hoje já leva quase metade do orçamento do governo. Na cúpula das Forças Armadas também tem muitos marajás. Mais de 700 altos oficiais ganham mais de R$33 mil por mês. Não caia em fake news. Diga não à reforma da Previdência. Entre nessa luta. É necessário construir uma greve geral. Muito bem, nós estamos de volta com o programa Em Movimento. Agora são 19 horas e 27 minutos. Nós estamos aqui no estúdio Vitor Janotti, nesse programa especial relativo ao Dia Internacional de Luta das Mulheres. E você sabe, eu já falei aqui anteriormente, quer concorrer a essa linda camiseta que é de luta e que é de combate ao feminicídio? É só você compartilhar essa live, essa publicação, e que amanhã nós iremos divulgar aí 3 sortudas que vão aí, mulheres, né, preferencialmente. Que pode ser? Pode ser mulheres, homens, aí, Lucas, o que você acha? Pode ser mais mulheres. Mulheres, né? Vamos dar preferência, né? Que é essa camiseta de luta no combate ao feminicídio. Então, podem compartilhar e nós vamos divulgar aí as ganhadoras no dia de amanhã. Amanhã cedo no Facebook do sindicato. Não é isso? Obrigado. Agora nós vamos nesse bloco, ainda discutindo a temática das mulheres, um pouco das investidas do governo Bolsonaro e também de outros governos contra os direitos e, sobretudo, contra os direitos das mulheres, que são mais afetadas quando se fala em investida contra direitos. E para isso, eu tenho aqui ao meu lado a pesquisadora do ILAESE, que é um Instituto Latino-Americano de Estudos Socioeconômicos, Érica Andreassi. Tudo bem, Érica? Tudo bem, boa tarde. E também a diretora do sindicato, Marina Leite Sassi. Tudo bem, Marina? Tudo bom? Então, eu queria que vocês dissessem um pouco sobre essa principal ataque que está hoje colocado pelo governo Bolsonaro, que é a reforma da Previdência, que ela ataca o conjunto dos trabalhadores. E você, Érica, o que você pode nos dizer um pouco sobre essa reforma e também os reflexos, os impactos sobre as mulheres também? Então, essa proposta de reforma da Previdência, ele é um ataque brutal ao conjunto da classe trabalhadora, né? Então, há alguns setores que têm dito que é possível negociar a reforma, que dá para tirar um ou outro bode na sala, mas o problema dessa proposta de reforma é que não tem absolutamente nada aí que possa ser negociado, porque é tudo bode na sala, né? Então, a gente tem mudanças profundas. A primeira dela, inclusive,
que é talvez a que menos é comentada, porque inclusive na apresentação do projeto, durante as 4 horas de falas dos técnicos, né, que apresentaram o projeto, eles não trataram sobre isso, é a desconstitucionalização da própria Previdência. Ou seja, né, tirar da Constituição Federal as regras que determinam como funciona a nossa Previdência. Então, esse talvez seja o maior ataque que possa ter nesse projeto de reforma. Mas não fica só nisso, né? Isso já seria um grandíssimo ataque, porque na medida em que se tira da Constituição, o governo pode mudar a qualquer momento as regras da reforma sem ter aquela maioria absoluta na Câmara, só através de leis simples, ordinárias simples, né? Mas, assim, esse é um dos ataques, mas existem vários outros. Depois a gente vai, né, pode falar um pouco mais, a Marina também pode falar, mas a mudança, o fim da aposentadoria por tempo de contribuição é com certeza um enorme ataque. A instituição de uma idade mínima é um enorme ataque também, né, junto com o fim da aposentadoria por tempo de contribuição. O aumento do tempo mínimo de contribuição de 15 para 20 anos também é um enorme ataque. Depois a gente vai ver que vai atingir, em especial, as mulheres. E também a mudança no cálculo da Previdência, né? Ou seja, a forma como hoje é calculado a aposentadoria, né, para a pessoa receber o benefício quando se aposenta. Então, essas 4 alterações são talvez o pilar da reforma da Previdência, além de vários outros, como a capitalização, como mudanças na pensão por morte, mudança do benefício complementar, né, para os idosos carentes. Então, o BPC, uma série de outras alterações aí. Sempre que eu vou discutir a reforma da Previdência, né, eu falo que é importante localizar também o momento que a gente está vivendo, né, porque a reforma, eu chamo até de contra-reforma, a reforma parece uma coisa boa, né? Essa reforma é terrível, realmente, como a Érica falou, acho que não tem nada para se aproveitar dela. E para além da reforma em si, tem o momento político que a gente vive. Então, por exemplo, a aprovação da reforma trabalhista também tem impacto no tempo de contribuição, em uma série de coisas, né? O alto índice de desemprego que a gente vive também tem impacto, né? Então, é muito importante a gente, primeiro, dar essa contextualização de forma mais geral. E discutir também o que é a Previdência, né? A Previdência, na verdade, ela é um dos maiores pilares para você manter um sistema minimamente igual, né? E um dos pontos, como a Érica já falou, é a capitalização da Previdência. Capitalização é quando você compra aquela ação, né, e aí depois fica na mão dos bancos e tal. E eu costumo dar um exemplo aqui da nossa região, né? Imagina a pessoa que comprou uma ação da Embraer, né, achou que estava com a Previdência bombando, né, ia ficar rico no final da vida, não que fosse isso, né? Mas teria alguma condição. Mas, a partir do momento que você compra ações onde sua previdência depende da capitalização, também você fica muito vulnerável às movimentações do mercado. Então, por exemplo, esse exemplo que eu dei da Embraer, uma pessoa que tivesse uma ação da Embraer, simplificando, né, para a gente tentar colocar nos termos do dia a dia que a gente vê aí, teria uma previdência completamente desvalorizada, né? Completamente desvalorizada. Perfeito. E agora sobre a pensão por morte, vocês citaram aí. Qual que é o ataque na pensão por morte? Então, a pensão por morte é um dos pontos que está sendo discutido na reforma. Agora, é mais importante, talvez, até do que vai ser alterado, é o que já foi, né? Então, a gente já viu aí que no início do ano o governo ele instituiu baixou uma medida provisória que faz algumas alterações, inclusive na pensão por morte, que tem a ver com, fundamentalmente, dificultar o acesso à pensão por morte para as pessoas que vivem em união estável e também para os filhos menores, porque institui aí um prazo menor para que a criança, o menor
de 14 anos possa entrar, ou seja, levando-se em consideração que o menor ele não pode entrar sozinho. Então, na medida em que você diminui essa carência, esse tempo mínimo para poder entrar, quem vai perder é a criança. Muitas vezes quem demora mais para entrar são as pessoas mais carentes, que não têm acesso à Previdência, ao INSS, a um posto, não sabe como fazer para ligar, etc. e tal. Então, essas são algumas alterações. E no projeto de reforma, há também 2 grandes ataques. O primeiro tem a ver com a mudança na forma como ela é concedida, né? Então, atualmente, a pessoa tem direito, né, o dependente do falecido, da pessoa que faleceu, ela tem direito à aposentadoria integral, em cima do cálculo da aposentadoria que a pessoa deixou, né? Ou seja, do tempo de contribuição. Com a proposta de reforma, isso muda, ou seja, o beneficiário ele vai ter direito, no caso, a mulher ou o marido, né, da pessoa que faleceu, teria direito a 50% mais 10% por dependente. Então, no caso da mulher que o marido morreu, ela teria 50% mais o 10% dela e mais 10% por filho, no limite de 100%, ou seja, de 4 filhos para completar os 100%. Então, se ela vive com o salário do marido aí, que assim, uma família vive com o salário do marido, ele vem a falecer, essa família tem 2 filhos, por exemplo, ela vai perder, por exemplo, 20% do valor do que seria o que ela receberia hoje, né? E a outra mudança importante também tem a ver com poder acumular pensão por morte com algum outro benefício, como, por exemplo, a própria aposentadoria. Se tem um casal e a mulher vem a falecer e o marido se aposenta, hoje, ele poderia acumular a pensão por morte e a aposentadoria. Com o projeto de reforma, isso já não poderia mais acontecer se ele tivesse um valor de benefício, ou seja, uma aposentadoria acima de 4 salários mínimos. E, para baixo de 4 salários mínimos, ele tem uma escalonagem. Então, por exemplo, até um salário mínimo, a pessoa recebe 100% do valor da aposentadoria, do que for maior, na verdade, né? De 1 a 2 salários mínimos, vai baixando, 80%, de 2 a 3, 60%, de 3 a 4, 80%, e acima de 4 salários mínimos já não pode sequer acumular mais, né? Então, são essas duas as principais alterações aí, junto com as alterações da medida provisória que já estão em vigor. Eu acho que uma coisa que é importante destacar, né, que a reforma da Previdência ela é um ataque brutal ao conjunto da classe trabalhadora, né? Todas as pessoas que trabalham e dependem da renda do trabalho para sobreviver vão ser profundamente atacadas com essa reforma. Mas por que a gente coloca como uma pauta das mulheres, então, né? Porque primeiro que as mulheres são parte do conjunto da classe trabalhadora e segundo que as mulheres vão ser ainda mais afetadas por todos esses elementos que a Érica acho que acabou de levantar aqui, né? São as principais usuários, beneficiários, como se usa o termo, desse tipo de situação, mas também quando a gente vai considerar tempo de contribuição e os outros elementos de ajuste que foi colocado na primeira pergunta ainda, elas também são mais afetadas, porque as mulheres, por cumprirem uma dupla jornada, na maioria das vezes ainda serem responsáveis pela maternidade, né, o cuidado com os filhos e tudo mais, isso tem um impacto direto no tempo de contribuição dela. E para as mulheres hoje, às vezes 15 anos já é uma idade difícil de alcançar, né? Um tempo difícil de alcançar. Muitas mulheres têm dificuldade de chegar nos 15 anos de contribuição. Então, assim, é um ataque muito brutal para o conjunto, mas para as mulheres, na verdade, assim, é acabar com a Previdência no Brasil. É essa a proposta, né? Para a gente falar como as coisas são, o objetivo é acabar. Então, assim, a gente viu no FHC, a gente viu no governo Lula, a gente viu inclusive no governo Temer, propostas de reforma da Previdência. Mas essa proposta colocada hoje no governo Bolsonaro, ela é ainda mais profunda do que as outras, inclusive do governo Temer, que estava sendo colocada para aprovação, né? Então, realmente é algo muito preocupante, né? Porque isso vai ter um impacto na vida das pessoas no próximo período. E, por exemplo, o Chile, que fez uma reforma, tem dados alarmantes, assim, de que aumentou muito o número de suicídios entre os idosos, porque as pessoas não têm como viver, né? Então, é muito ruim, realmente.
Quem defende essa reforma acaba dizendo que ela é inevitável, ela é urgente, que as contas da Previdência estão quebradas, o déficit é gigantesco, enfim. Érica, isso se reflete na realidade? Não, isso não se reflete na realidade. Na verdade, quando a Previdência, quando ela é analisada, ela precisa ser analisada sob o ponto de vista da Seguridade Social, que é um pacto que está dentro da Constituição de 88, que assegura que as pessoas que têm mais condições contribuam para aquelas que têm menos condições sociais possam ter um mínimo de saúde, um mínimo de assistência social, um mínimo de assistência, inclusive, na velhice, né? Então, tudo isso está desenhado a partir da Constituição de 1988. E a Seguridade Social, ela tem o seu próprio orçamento. E faz parte do orçamento da Seguridade, tanto a Previdência, que é o que o governo tanto fala, mas faz parte também da Seguridade Social todo o gasto com assistência social e com saúde. Então, se a gente pega o orçamento geral da Seguridade Social, não existe um rombo. Na verdade, o que nós temos ao longo dos anos, né, das décadas, é um superávit nas contas da Seguridade Social. Talvez nos 2 últimos anos, há sim um déficit nas contas da Seguridade. Entretanto, se a gente pegar o que foi acumulado ao longo de todos esses anos, nós vamos ver que se o governo tivesse, de fato, deixado o dinheiro ali para investir em políticas públicas relacionadas à Seguridade Social, ou tivesse, inclusive, economizado dinheiro para futuras situações de crise, como agora que cai a arrecadação, não teria esse rombo. E mesmo que ele exista hoje, que é infinitamente menor do que o governo diz, se você pegar o que foi ao longo desses anos também, que foi dado de isenção fiscal para as empresas, né, e o que tem de dívida, ou seja, de devedores para a Previdência Social, nós vamos ver que aí esse rombo de fato não existe mesmo. Ou seja, se as empresas estivessem pagando, contribuindo com o orçamento da Seguridade Social integralmente e não tivéssemos devedores na Previdência Social, devedores da Seguridade, esse rombo jamais existiria. Tá? Então, é um falso argumento. Marina, e você acha como que é o papel das mulheres nessa luta contra a reforma? É importante elas, claro, se somarem? Como você vê o papel da mulher na luta contra essa reforma? Eu acho que a mulher ela tem ganhado um protagonismo na política brasileira, não só brasileira, né? No mundo inteiro. Amanhã é 8 de março, no primeiro bloco a gente já chamou todos, inclusive, a participarem, quero reforçar o convite. No mundo inteiro, acho que as mulheres têm se colocado na rua aí, contra o avanço da extrema-direita, da direita, dos setores reacionários, em defesa do direito da classe trabalhadora e o direito das mulheres também, né? Isso aconteceu no Brasil no ano passado, né? Acho que as mulheres fizeram manifestações lindíssimas aí, em defesa dos direitos. E eu acho que a gente vê como um setor importantíssimo na sociedade hoje, linha de frente da resistência mesmo, contra tudo isso. Então, eu acho que as mulheres têm, sim, um poder de balançar aí o Brasil. Eu acho que gostaria de reforçar aí o chamado para todas para o 8 de março, junto, obviamente, com o conjunto da classe, com os trabalhadores como um todo, mas também com o movimento negro, com o movimento LGBT, porque acho que somente o povo na rua, se mobilizando, colocando as suas vontades, que a gente vai ser capaz de barrar um ataque tão grande quanto esse, né? Perfeito. Gente, nós estamos já no nosso bloco, já um pouco estourado, então temos agora mais alguns minutos para vocês darem uma última palavrinha, um comentário para quem nos vendo agora. Não, assim, uma coisa que eu acho que seria importante é que esse bloco fala um pouco das medidas do Bolsonaro e como isso ataca as mulheres, né? Eu acho que um primeiro ponto a gente conseguiu esmiuçar um pouco aqui, que é a questão da reforma da Previdência. Acho que é muita coisa, inclusive, para o pessoal assimilar, são muitas informações, muitos pontos para a transformação, né? Então seria importante depois a gente reforçar também, a gente faz isso com os jornais do sindicato e tudo mais. Mas, para além da reforma da Previdência, acho que um outro ponto que ataca muito as mulheres é a flexibilização do Estatuto do Desarmamento. A gente falou da questão do feminicídio aqui, né?
Acho que muitas vezes essa discussão do armamento foi levada como uma resposta simples para um problema sério, que é o problema da violência no Brasil, né? Mas eu acho que essa flexibilização tende a atacar bastante as mulheres também. A gente já viu nesse período recente um aumento muito grande dos índices de feminicídio. E só para a gente ter uma ideia, em 2016, 40% das mortes das mulheres dentro de casa foi por conta do porte de arma, né? Então, assim, não que eu seja em absoluto contra o porte de arma, mas eu acho que a gente precisa fazer uma discussão mais séria. Infelizmente, o discurso de ódio vem crescendo no Brasil e a gente precisa se fortalecer para conseguir reverter isso. Érica? Não, eu acho que é importante isso que a Marina colocou, ou seja, que a reforma da Previdência ela não pode ser pensada ou ser discutida isoladamente. Ela é parte de um conjunto de medidas que tem como finalidade atacar os direitos da classe trabalhadora para defender os interesses dos patrões, dos banqueiros, dos empresários, né? Mas com relação a essa proposta de reforma, primeiro eu acho que a gente tem que pensar o seguinte: da mesma forma como nós derrotamos a reforma da Previdência do Temer, é completamente possível derrotar também a proposta de reforma do Bolsonaro, né? Então, nós inclusive, não sei se vocês se lembram, mas nós começamos 2017 discutindo que nós tínhamos que construir uma greve geral para derrotar a reforma do Temer. E eu me lembro, inclusive, que eu participei de um debate da CSP com Lutas, exatamente no dia 6 de fevereiro, e quando foi no dia 8 de março, as mulheres deram um show, saíram às ruas no país inteiro, em São Paulo foram 30 mil, destampou um processo de lutas que culminou na greve geral, que acabou derrotando a proposta de reforma do Temer. Então, da mesma forma que isso aconteceu em 2017, é completamente possível que isso venha acontecer novamente esse ano. É muito importante esse chamado a 8 de março e que ele sirva também de impulso, de alavanca para uma nova greve geral. E a segunda coisa que eu queria dizer é o seguinte: o governo também desatou uma ofensiva para tentar convencer as pessoas de que a reforma ela é necessária e tal. E a gente já viu que não é, que é um grande ataque. Então, assim, é preciso também a gente desatar toda uma luta, é parte de uma luta ideológica mesmo, para que as pessoas tenham conhecimento do que é esse projeto de reforma e do quanto isso significa ataque e que é necessário derrotá-lo, né? Então, eu acho que é muito importante. O governo, inclusive, está usando aí, jogando categorias umas contra as outras, por exemplo, dizendo que os vilões da reforma da Previdência são o funcionalismo público, inclusive setores dizendo, os militares não vão entrar. Eu acho que nesse momento todos juntos contra a reforma da Previdência, né? E depois a gente discute o restante. Mas nesse momento é fundamental a total unidade da classe e das mulheres trabalhadoras junto nesse processo para derrotar esse projeto de reforma. Obrigado, Érica. Obrigado, Marina. Nós agora vamos para um novo intervalo e vamos, na sequência, discutir um pouco da realidade das mulheres aqui no Vale do Paraíba e em nosso estado de São Paulo também. Rapidinho, segura aí. Você já ouviu falar sobre o rombo da Previdência? Botar no plano a reforma da Previdência, nós passamos dar um corte até o final de 2022. Pois não passa de fake news. Isso mesmo, não existe nenhum rombo da Previdência. A Previdência faz parte da Seguridade Social. Além das contribuições de patrões e empregados, ela é financiada por outras contribuições, como o PIS e a COFINS. Em todos esses anos, não teve rombo. Ao contrário, sobrou dinheiro, e o problema é que esse dinheiro tem sido desviado. Parte dele vai para pagar a dívida pública aos banqueiros, como é o caso da chamada DRU, a DRU, Desvinculação das Receitas da União, que tira 30% do orçamento da Seguridade e dá aos banqueiros. Não temos um rombo, temos um roubo. Sabe por que dizem que existe esse rombo? Porque querem desviar ainda mais dinheiro das nossas aposentadorias para pagar a dívida aos banqueiros, que hoje já leva quase metade do orçamento do governo. Na cúpula das Forças Armadas também tem muitos marajás. Mais de 700 altos oficiais ganham mais de R$ 33 mil por mês.
Não caia em fake news. Diga não à reforma da Previdência. Entre nessa luta. É necessário construir uma greve geral. E nós estamos de volta com o programa Em Movimento, agora são 19 horas e 50 minutos. Falamos aqui do estúdio Vito Gianotti. E você pode ganhar uma camiseta das mulheres da edição especial da mobilização das mulheres nesse 8 de março, que é amanhã, compartilhando esse vídeo. Compartilhe esse vídeo e concorra a camisetas das mulheres e também você já veste para a luta e também participa dessa importante mobilização. Gente, nesse último bloco, nós vamos agora falar um pouco sobre a questão da luta das mulheres aqui na nossa região. E para isso, vamos bater um papo com a militante do movimento Mulheres em Luta, Janaína dos Reis. Boa noite, Janaína. Boa noite. E também com a diretora do sindicato, Luciene Silva. Tudo bem, Luciene? Tudo bem, boa noite. Antes da gente começar a bater esse papo nesse nosso último bloco, queria mostrar agora uma tela que tem alguns dados importantes da violência contra as mulheres em nossa região. Aí, confira aí. Aqui em nossa região, né, uma mulher é agredida em nosso estado a cada 4 minutos. É violenta essa estatística. No Vale do Paraíba, foram registrados, em média, 2 estupros por dia no ano passado. Outro dado também que é chocante, em média, 10 mulheres procuram a Delegacia da Mulher para denunciar violência todos os dias em São José. Então, são 10 mulheres, em média, que todos os dias vão à Delegacia da Mulher para denunciar a violência que ela sente na pele. Sobre isso, Janaína, queria que você comentasse um pouco desse quadro aqui em nossa região, que nós não estamos numa ilha, sentimos esse reflexo do que ocorre no Brasil, mas sobre a região, o que você tem a nos dizer? Então, o ano passado, mais que dobrou o índice de violência contra as mulheres na região metropolitana do Vale do Paraíba. E a gente tem visto que não existem políticas públicas nem na nossa região, nem no país, para nos proteger. Até 2015 foram investidos apenas 27 centavos de real por mulher brasileira para o combate à violência. Então, se não tem investimento, se não tem políticas públicas, esses índices não vão baixar. E aqui em São José é pior ainda, porque a gente pega uma realidade que para além do que está colocado dessa violência toda, dos estupros e tudo que acontece na região, nós temos uma delegacia da mulher que é distante. Então, a violência a gente sabe que acontece em maior número nos bairros mais periféricos. Então, que as mulheres, para chegarem até a delegacia, elas precisam de 2 ônibus, porque a delegacia já era fora de mão. Era na Avenida Anchieta. E foi mudada lá para o Jardim Aquários. Então, as mulheres não conseguem chegar, né? Então, tem todo esse problema. E quando consegue chegar, a delegacia só funciona de segunda a sexta-feira em horário comercial. E todos os índices e todos os dados que nós temos de violência contra a mulher dão conta de que o maior índice de violência se dá nos finais de semana. E para piorar a nossa vida, o Congresso está desarquivando o processo que diz respeito aos abortos em caso de estupro. A mulher tem esse direito de não ter que conviver com o estuprador. Isso já é lei no Brasil.
Mas o Congresso está mexendo novamente para que isso volte e para que seja revista essa questão. E é um absurdo, porque investimento no combate à violência não tem. Mas os ataques que estão colocados a nós, mulheres da classe trabalhadora, são cada dia mais fortes. É isso aí. Luciene, agora nós temos um vídeo, queria que você, antes de comentar um pouco do que você vivencia aqui na região, um vídeo que é importante, que o André está preparando e a Gabi está quase no ponto, colocando na agulha, que é um depoimento de uma companheira que sofreu na pele essa agressão. Ela é a Maria Cristina, é um nome fictício, e a sua imagem e a voz também vão ser preservadas, porque, evidentemente, ela corre risco, porque até hoje ela é ameaçada pelo ex-marido. Mas vamos ver esse vídeo, então, para depois a Luciene comentar um pouco sobre isso. Maria Cristina esteve em um relacionamento abusivo durante 19 anos. Ela sofria agressões de seu marido, que era possessivo e ciumento. Tudo piorou quando ela abriu um restaurante e começou a ter contato com outras pessoas. E a partir do momento que eu comecei a ter contato com outras pessoas, a agressividade começou a aumentar. Era agressão verbal, agressão física, psicológica. Ela morava em São Sebastião, onde criou seus filhos, tinha casa própria e seu negócio lhe garantia independência financeira. Por conta do divórcio, precisou passar uns dias em São José dos Campos. Ela não aguentava mais o sofrimento diário das agressões. Até que chegou um dia que eu vim passar uns dias em São José. Vim ficar uma semana, acabei estendendo esses dias, por 8 dias. E mandou uma mensagem falando que quando eu voltasse para casa eu ia ter uma grande surpresa. Foi aí que quando eu cheguei em casa, ele tinha ido embora e levado tudo. E até então eu achei que fosse uma válvula, tinha sido uma libertação para mim. Mas não, as agressões pioraram. As ameaças de morte começaram, as intimidações na rua, no trabalho, em todos os lugares. E mesmo com a Lei Maria da Penha ao seu lado, Maria Cristina não se sentia segura e continuava sendo perseguida pelo ex-marido. E mesmo com a Lei Maria da Penha, na lei falando que eu poderia chamar a polícia, porque ele não podia se aproximar de mim 300 metros, não podia mandar mensagem, não podia ligar. Todos os dias ele fazia isso, ele invadia a minha casa, ele virava a minha casa, ele chamava a polícia não fazia nada. Foi onde eu tomei a decisão de largar tudo, abandonar tudo e tentar uma vida nova aqui em São José. E é melhor você denunciar, você contar para alguém, você ter alguém do seu lado, porque senão você acaba virando mais uma estatística. É isso aí. Esse depoimento que nós colhemos aqui no nosso estúdio de uma companheira aí que é um relato, né, Luciene? Porque muitas vezes as mulheres, elas procuram, né, amparo na Lei Maria da Penha, mas o Estado e mesmo a polícia, as delegacias não dão amparo para a mulher que é vítima de violência. E ela teve que fugir da cidade que ela morava por conta dessa falta de amparo do Estado para proteger a mulher. Não é isso? O que você diz sobre isso? É um absurdo, viu? Assim como ela, que não tem apoio, porque a Lei Maria da Penha é uma conquista muito grande que nós tivemos, sim, mas muita coisa só fica no papel. Aqui em São José mesmo tem a delegacia de mulher, mas como a Janaína mesmo falou, é num bairro de outro nível, onde as violências acontecem mais na periferia, que se você for ver, essa violência toda que ocorreu aqui em São José o ano passado, foi tudo na Zona Leste, sabe? E cadê uma delegacia próxima à Zona Leste para essas mulheres da queixa? Sabe? Não tem estrutura, e mesmo quando dão queixa, não tem uma estrutura para amparar essas mulheres. Que nem essa colega nossa aí mesmo, que deu esse depoimento, é triste isso. Se você não tiver amigos, pessoas para te socorrer, não vai ser o Estado, sabe? Porque o Estado não garante nada para a mulher, não tem uma política séria para as mulheres. É preciso melhorar isso. Aqui em São José é muito defasado.
E a gente precisa reverter isso. É nas lutas e cobrando aí de toda todos os empresários e todas as pessoas envolvidas. É preciso mudar para não ter essa estatística tão grande que está tendo aqui em São José. E é importante dizer, né, a delegacia fica no Aquários, é isso? Jardim Aquários. Então, um local, um bairro nobre aqui da cidade, que fica distante da periferia e não fica aberto o dia inteiro, isso? 24 horas? Não, ela fica aberta de segunda a sexta-feira em horário comercial, ou seja, das 9 às 18. E ainda tem mais um problema, que a mulher chega lá para registrar o boletim de ocorrência e eles pedem para agendar. Uma companheira que foi estuprada lá no Galo Branco, ela foi até a delegacia e chegou lá, a pessoa que atendeu disse, não, nós não vamos registrar o boletim de ocorrência porque você não tem marcas de agressão. Sendo que a violência não se dá só fisicamente, certo? E outra, a violência de um estupro, ela não é visível aos olhos. E quando a gente fala da violência contra as mulheres, a gente tem que levar em consideração ainda que nós, mulheres negras, não ficamos com tantos hematomas. Então, se a gente vai lá, porque foi agredida numa sexta-feira, quando eu for na segunda-feira, que é o dia que a delegacia abre, sumiram as marcas. Então, o exame de corpo de delito não vai resolver nada, porque não vai demonstrar que houve agressão nenhuma. E para complicar mais ainda, existe uma dificuldade, Rodrigo, que é a da medida protetiva, porque a mulher muitas vezes demonstra que foi vítima de violência, que está em risco, que seus filhos estão em risco, que o companheiro é agressivo, que muitas vezes é usuário de drogas, mas não consegue a medida protetiva. Então, essa mulher, ela vai lá, faz o boletim de ocorrência e volta e tem que dormir com o agressor. E não é que nós não achemos que as mulheres ricas não são agredidas, nós achamos. As mulheres ricas também são oprimidas, sim, pelo machismo. São agredidas, só que elas têm mais saída, né? Elas conseguem, elas têm grana para fugir da situação. E a mulher pobre, muitas vezes, vai fazer o boletim de ocorrência e tem que voltar e dormir com o agressor. Por quê? Porque na Lei Maria da Penha, embora, como a Luciane tenha dito, que é uma lei que tem muitos avanços, né, traz muitos avanços a nós mulheres, nós achamos que é uma conquista importante, porém ela não saiu do papel, porque não tem investimento. E sem dinheiro as coisas não acontecem, porque as delegacias eram para ser o órgão que a mulher chegasse e desse toda a assistência, prestasse toda a assistência, que a gente chegasse lá, fizesse o boletim de ocorrência, já tivesse o carro para transportar as coisas da mulher agredida, retirar do local da casa que ela vivia com o agressor, já tivesse assistência psicológica, um preparo para a mulher ingressar novamente no mercado de trabalho. E em São José, sequer tem casa-abrigo, gente. O que tinha aqui eram casas provisórias de passagem, onde as mulheres podiam ficar no máximo em quatro famílias. Então, passou dessas 4 para o índice populacional que a gente tem, isso não significa nada. Para o número de violência, de estupro, de tudo que está colocado, isso não assegura direito nem política pública nem para 3% da população que se vê vítima desse tipo de violência, que é a violência doméstica e que tem causado muitas mortes. Olha só, essa camisa está escrito, chega de feminicídio. Mas muitas pessoas sequer sabem o que é o feminicídio. Então, eu queria explicar o que é o feminicídio. O feminicídio é o assassinato de mulheres. O feminicídio é dizer que a gente pode ser assassinada pelo simples fato de ser mulher. E hoje, a gente vê essa violência contra as mulheres generalizada. A gente vê como os índices cresceram, como os números. E muitas pessoas vão dizer, é porque cresceu porque tem mais denúncia. Gente, o índice de feminicídio é medido pelo atestado de óbito. Então, não é vulnerável a se tem mais denúncias ou menos denúncias, como no caso da violência doméstica, que essa sim, essa depende dos índices para que a gente possa saber. Mas o feminicídio não. O feminicídio é uma realidade cruel entre nós. Todos os dias morrem no Brasil aproximadamente 13 mulheres. Ou seja, a cada 1h30, uma mulher é vítima de feminicídio, de assassinato no Brasil. São números realmente estarrecedores mesmo, né? Luciane, e sobre creches? Como que a mulher trabalhadora, agora partindo para a mulher que trabalha, que tem que lutar para o seu ganha-pão, que na maioria das vezes exerce a dupla ou tripla jornada, ou seja, trabalha fora, tem que cuidar dos filhos e também da casa. Então, porque muitas vezes o marido não quer saber de nada em relação aos afazeres domésticos. Como que em relação à creche é a realidade aqui na região?
Então, é um dos maiores problemas que a gente tem. Inclusive, eu trabalho numa fábrica que é majoritária de mulheres e muitas tiveram que largar seus empregos porque não tinha creche e não tinha quem olhasse os seus filhos. Assim, a população cresce a cada instante aqui na nossa região. E eles não dão essa infraestrutura. O creche é o que mais necessita em todos os bairros. Principalmente aqui para o lado da Zona Leste, onde acontece tantas as coisas, que é mais periferia, Zona Norte também, não tem creches. Assim, sempre a prefeitura fala que vai liberar tantas creches, mas a gente só vê falar. Acontecer de fato, não acontece. Eu lembro até que, de uns 2 anos atrás, ou 3 anos, falaram que ia ter uma média de 13 creches aí. Mas até agora o que eu vi implantada foi 2. Cadê o restante das creches? E a criançada aí tudo precisando, necessitando de uma creche e não tem para a população. E as mulheres vão fazer o quê? Ainda mais agora que essa nova realidade da Previdência aí, como que você trabalha, como que você vai chegar num nível de ter um emprego aí de 40, que é um absurdo isso, né? Se você não tem nem onde deixar os seus filhos, você não tem como trabalhar. A nossa realidade é essa. Para as mulheres é muito, muito triste a realidade nossa. Porque, assim, falta muitas coisas aqui para nós. Principalmente a creche mesmo e essa violência contra as mulheres que acontece aqui na nossa região. E só dando um recado de novo, hein? Você que está vendo esse programa, que é importante que as pessoas acabem tomando conhecimento desses dados, né? Você pode compartilhar essa postagem e você vai concorrer a essa camiseta que nós vamos sortear amanhã. E já vai vestir para a luta, para se somar à luta das mulheres e de toda a sociedade, dos homens também, contra a violência e contra o feminicídio, como bem explicou a Janaína. Pessoal, nós queria agora interagir com os internautas, tem muita participação, nós estamos aqui batendo um papo, nem conseguimos falar aqui muito das participações. Mas aqui o Heller Gonçalves, que é o presidente do sindicato, ele fala aqui, ó, amanhã na greve da Itachi, a Itachi está em greve nesse momento, vai ter intervenção, vai ter fala das mulheres sobre o 8 de março. Vera Souza, parabéns pelo Dia das Mulheres. Aqui o Danta Sobrinho também dando seu recado. Vamos ver aqui. Fátima Antunes, parabéns meninas. Fátima, que também é diretora do sindicato, também mandando o seu recado. Aqui um companheiro, Arthur Cesário dos Santos, basta de violência contra a mulher. Lauro Claudino Nunes, toda essa violência ocorre por falta de leis mais duras contra esses covardes. Renata França, muito bom programa, parabéns. E é isso aí, gente que está participando. A Neti Liberato também dando uma saudação. Priscila Dias também dizendo que essas companheiras aqui representam. Companheiras, agora estamos já chegando quase no final do nosso programa e queria que o André colocasse de novo aquela tela que tem a convocação importante do ato de amanhã. Muito importante que vocês agora chamem o pessoal a participar, homens, mulheres, e que é amanhã. Janaína, convoca o pessoal aí. Então, gente, é muito importante a participação de todos vocês, homens e mulheres. Nós acreditamos que a libertação da nossa classe, de todo esse machismo, de toda essa opressão que a gente vive, da LGBTfobia, de toda a opressão do racismo, a gente não supera nesse sistema que é o sistema capitalista, porque o sistema se beneficia dessas diferenças para nos superexplorar. Mas, acima de tudo, nós acreditamos que é possível uma transformação social, que é possível um país onde todas as trabalhadoras e trabalhadores tenham vida digna e tenham respeito entre si. Então, nós queremos chamar os homens e mulheres para participarem amanhã do ato, que terá concentração na Praça Afonso Pena, aqui no centro de São José, a partir das 16 horas. E dizer para vocês que vai ser necessário uma grande luta. Uma luta muito intensa nesse período. Nós estamos sob forte ataque. A mulher que foi designada, que é a ministra Damares, que seria a nossa representante, nos ataca, instituindo que nós devemos vestir rosa ou azul, ou ainda são diversos outros ataques colocados por ela.
Mas nós precisamos nos levantar, não só contra esse governo que está colocando todos esses ataques, nós precisamos nos levantar também contra o governo do estado de São Paulo, o João Dória, porque ele também nos ataca ao dizer que não tem que ter delegacia 24 horas. Nós estamos morrendo e a vida das mulheres importa. É por isso que nós estamos nas ruas, nós vamos construir uma forte greve geral nesse país e quero chamar cada um de vocês, cada trabalhador, cada trabalhadora, a assumir postos nessa luta, porque essa luta é minha, é sua, é pela vida dos nossos filhos e das nossas filhas. Então nós temos que ser contra essa reforma da Previdência e ocuparmos as ruas, porque o lugar da população que está sendo fortemente atacada é nas ruas. Vamos construir greve geral e tudo começa amanhã. Te espero no 8 de março aqui na Praça Afonso Pena. Isso aí. E Luciane, agora é a sua vez de fazer o convite para as companheiras, companheiros, a participar amanhã do ato, do grande ato, que desde amanhã, como já foi dito, vão ter atividades para marcar essa data tão importante. Então, estaremos desde da madrugada, na verdade, nas portas das fábricas, fazendo assembleia, conversando com os companheiros, porque essa luta é de todos nós, não é só das mulheres. Então, a gente vai estar conversando com os companheiros, alertando. E às 10 horas também tem uma panfletagem na Praça Afonso Pena. E depois, às 16 horas, uma concentração na Praça Afonso Pena com um grande ato. Esse ato é unificado, gente. É unificado com todos os sindicatos. Olha que maravilha. Se todos dessem as mãos na luta contra as mulheres, né? Para acabar com isso, porque chega de feminicídio, chega de violência. Então, essa luta não é só minha, não é só sua, é de todos nós. Vamos juntos combater essa violência. Eu, você, todos. Isso aí, gente. Muito obrigado pela presença de vocês nessa que foi uma edição especial do programa Em Movimento. Eu quero até mudar o roteiro aí, gente. Gabi aí, vamos encerrar hoje com a Mangueira, que é a grande campeã do carnaval do Rio de Janeiro. Então vai ser o nosso crédito final. Queria que o Lucas aqui desse um close aqui nesse detalhe da camiseta. Onde está? Está aqui, ó. Marielle, presente. Mostra aqui. Dá um close aí, Lucas. Aproxima. Focando, vamos ver aí, ó. Marielle vive aí, essa é a camiseta que vamos sortear e que é o uniforme do ato de amanhã, não é isso, Janaína? Exatamente. Então, nós estamos contando com a presença de vocês e eu queria agradecer também, Rodrigo, pela oportunidade. Nós, do Movimento Mulheres em Luta, ficamos muito honradas de estar aqui no Em Movimento, que é um programa que traz a realidade do movimento sindical da nossa região e do país. Muito obrigada. Tá ótimo. Obrigado a vocês pela presença e todas as companheiras que dividiram essa bancada de forma tão brilhante. Vamos então encerrando. Antes disso, eu queria agradecer aí o Lucas Martins, aí na câmera arrebentando, o André Barbosa e a Gabriela Fani também no Switch. Pessoal, muito obrigado a todos vocês e também a você, internauta, que acabou assistindo, compartilhando e participando desse momento. Nós agora vamos encerrar nosso sorteio. Se você compartilhou até agora, está apto a ganhar as camisetas. E nós iremos amanhã, na sexta-feira, dia 8 de março, divulgar aí as ganhadoras ou ganhadores. Vamos dar uma preferência às companheiras mulheres, ok? E para sortear 3 camisetas essa que vai ser o uniforme do ato de amanhã. Então vamos encerrar com o samba enredo que homenageia Marielle, homenageia os negros, pobres e índios do nosso país, encerrando e até a próxima quinta-feira. Até lá! Brasil, chegou a vez de ouvir as Marias, mães, Marielles, Malês. De ouvir as Marias, mães, Marielles, Malês. Diretamente da Estação Primeira! Obrigado, Cacá Nascimento! Que talento! Brasil, meu nego, deixa eu te contar a história que a história não conta, o avesso do mesmo lugar, na luta é que a gente se encontra. Brasil.
acabou.